sentar, pode ficar à vontade. Eu vou fazer alguns agradecimentos aqui também. Primeiro de tudo, eu quero agradecer ao pastor mesmo, dada a oportunidade que nós estamos fazendo esse culto, ter vindo como visitantes, né? Tem muitos visitantes aqui hoje. E nós só entramos numa casa quando a porta está aberta. Se a porta estiver aberta, nós não entramos. Então, se nós estamos aqui hoje, porque Deus usou hoje da igreja, Ele abriu a porta para nós. Então, eu quero agradecer pela vida do pastor. Eu quero agradecer pela vida do Elivaldo, que veio com o pessoal da Vila Georgina, né, com a esposa dele, a Eliane, o Adriano com a esposa. Os irmãos ali, sejam bem-vindos, que estão acompanhando nós. O pessoal aqui do Belém, que veio aqui prestigiar nós. Meu grande amigo Abraão, Eliabe. Irmãos, a pregação de hoje. Quem já andou de avião aí? Levanta a mão. Vai ser igual um voo de avião. No começo tem aquela pressão, aí depois você alivia um pouco. Quando você está lá em cima tem algumas turbulências, mas o pouso em Jesus Cristo ele é perfeito. Aleluia. E chega no destino. E a pregação de hoje, ela vai ser assim, vai ser como um voo perfeito para chegar no seu coração, porque para alcançar o coração dos jovens é um pouco mais complicado. O jovem gosta de ter força, derrubar a parede com peito e coragem, enfrentar pai, enfrentar mãe, enfrentar pastor. Mas hoje nós vamos ver o que a força pode fazer de bem e o que ela pode fazer de mal. O que a força pode trazer para nós. Eu vim trazer uma palavra, pode abrir em Juízes, capítulo 13, que foi um dos homens que teve a maior expressão, que teve a maior presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele foi um dos homens mais fortes que a Bíblia coloca, mas também foi um dos homens que teve a maior queda. Então, às vezes a força não traz a vitória. Nem tudo que vai na força dá certo. E ele teve uma queda feia. Eu vou tentar abrir um pouco mais a palavra em português de hoje para os jovens tentar captar bem a mensagem. Vai servir para os pastores aqui, o pessoal também, mas vai alcançar vocês. E ele teve uma queda fragorosamente por causa da força. Nós vamos ler sobre Sansão, né? Quem esteve na Vila Georgina sexta-feira passada recebeu um cafezinho. Eu falei para vocês que eu ia trazer uma palavra sobre Sansão. Sansão, ele nasceu numa época no Antigo Testamento onde tinha uma lei do nazireado, na época dos mandamentos. O que era essa lei? A pessoa que nascia nazireu, ela não poderia nem cortar o cabelo, nem beber bebida forte e nem tocar nada imundo, que é as coisas que são mortas. Será que nós fazemos isso hoje no dia a dia? Então nós vamos aprender através dessa palavra, porque o nazireu, ele era preparado desde o ventre da mãe, ele era ungido desde o ventre da mãe, e eu creio que aqui todos foram ungidos desde o ventre da mãe. Amém. Vocês foram escolhidos antes de nascer. Só que o percurso de vocês pode seguir um caminho, porque o caminho Deus mostra. Agora quem decide pelo livre-arbítrio de seguir é você. Vou te dar um recado: não peça para Deus fazer aquilo que cabe você fazer. Ouviu, jovem? Se você pede para ver Deus em pessoa, você não vai ver, porque Paulo falou que a maior prova da existência de Deus é as coisas que Ele criou, eu e você. Essa é a maior prova de Deus. Então, nós vamos entender por onde pode chegar o homem. Juízes capítulo 13, versículo 5. Porque eis tu considerar e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus.
Amém? Se você quiser deixar a Bíblia aí, vai ser bom, você vai poder me acompanhar aqui por alguns versículos e capítulos. Sansão, um homem de Deus, separado por Deus, escolhido por Deus com uma força tremenda, como hoje nós temos, como muitos de nós aqui no púlpito temos, e sem perceber brincamos com o pecado, brincamos com erros do dia a dia, colocamos Deus à prova. Porque Sansão mostrou a força dele para um leão, onde Deus deu uma força para ele matar até leão na unha. Imagina se você conseguisse matar um leão na mão. E quando se passa o tempo, ele volta no leão e pega um favo de mel. Ele era nazireu, ele não podia tocar em coisa morta. Ele começou a seguir uma trilha onde estava fora da aliança com Deus, porque quando ele se tornou, veio como nazireu, ele tinha uma aliança, ele tinha um pacto com Deus, assim como nós temos. Vocês novos que estão se convertendo, que estão primeiro no amor, o cristianismo, o evangelismo não é brincadeira. A sua força não vai ser provada você vir aqui na igreja e dar glória a Deus, falar em línguas, sapatear. Isso não quer dizer nada. A sua força não vai ser provada aqui. A sua força vai ser provada lá fora. Na hora de você estar sozinho, na hora de você estar com seus amigos que não são cristãos, na hora que nós estamos no Facebook, que está lá no quarto sozinho, que ninguém vê seu diálogo. Será que suas condutas são de um homem forte? Será que suas palavras são de homem forte? Será que o seu exemplo tem essa força que você bate no peito e às vezes quer passar por cima do pai, da mãe, do pastor? Mas na hora que você está sozinho, você acha que é forte e se torna fraco. Fala a Deus. Porque o que se torna forte diante de Deus se torna fraco diante dos homens. E aquele que se faz fraco fica forte diante de Deus. Porque ele escolhe aquele que não é nada para fazer o tudo. Glória a Deus. Aleluia. Então, jovens, estou falando porque eu sei, eu estou um pouco assim ainda no pique de ter força. E eu sei que eu passei pela prova e Deus mostrou a saída da prova. E eles vão mostrar a saída da prova hoje para vocês também. Como é que passa pela luta. E Sansão esquece, cai no seu ego. Se você vê no correr do texto, ele tem um encontro com uma prostituta. A prostituta aqui, nós pensamos o quê? Uma mulher que tem relações sexuais por dinheiro. Só que se você olhar no olho espiritual, ele começou a ter relacionamentos perigosos. Me fala um negócio, com quem vocês se relacionam? Qual são o seu tipo de amigos? Quem vocês colocam dentro de casa? Para quem que você abre as portas do seu coração? Isso que é um relacionamento perigoso. Um dia nós estamos na igreja, outro dia nós estamos no mundo. Um dia nós conversamos com o pastor e outro dia fica na rodinha na igreja fofocando. Isso é um relacionamento perigoso. Quando você está no jogo de bola, vai dar para brincar, para se divertir. Começou a sair briga, começou a sair discussão, xinga, você é um servo de Deus, se afasta do pecado. A única coisa que a Bíblia fala para você não enfrentar é a força do seu pensamento do corpo. A Bíblia fala: você brigue contra Satanás, lute contra ele, mas fuja da aparência do mal. A Bíblia não fala para você enfrentar a sua carne. A Bíblia fala para você correr. Se Deus está mandando você fugir, você vai querer ficar brincando com o quê? Ele xinga daqui, você xinga dali. Uma pessoa bate daqui, você bate dali. Daqui a pouco está vindo uma briga, você está querendo meter a mão na cara do irmão. Por quê? Porque não vigiou. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que vai te justificar é Deus. Você não precisa se justificar, porque você vai entrar numa briga, jovem. Então, se você começar a ter os passos que Sansão teve, a sua força vai te engolir. Você quer ver como é que ele brigou com o pecado? Juízes 16:6. E disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te que me
consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para que pudesse atingir. Irmãos, desculpa a palavra, ela está falando o que vai fazer para esse babaca. Um homem cheio de Deus, tocado pelo Espírito Santo de Deus, com amizades que não deve ter, tocando em mulher que não é para tocar. Vocês que querem dar beijinho, quer cada um aqui, cada um ali, espere uma dentro da igreja. De vez em você quer sair, se aventurar de joelho, vai orar. Comece, coloque sua força à prova, que você vai ver daqui a pouco o que vai acabar a sua força, até onde ela pode chegar. E Sansão se apaixona. A paixão, ela é cega. A paixão, ela traz a morte. O amor traz a vida. A paixão te leva ao erro. O amor te leva a Deus. A paixão é o erro do homem. O amor é a atividade de Deus. É Deus, aleluia. Então não se apaixone. Se você está apaixonado por essa menina, por esse menininho, se está fora da presença de Deus, saia fora dessa paixão. Como eu falei no culto, o amor não é uma coisa, não, Fabi, não. De repente eu senti um amor, veio dentro de mim e eu estou amando a pessoa. Então a Bíblia está errada, porque a Bíblia fala que o amor é uma escolha, porque a Bíblia fala para você amar seus inimigos. Vamos supor, só Abraão é meu inimigo. Como é que eu vou amar ele? Ai, Abraão, você é meu inimigo, eu amo tanto você. Ai, coitadinho, é assim que você vai amar um inimigo? Não é. Para você amar, você vai ter que orar, porque os seus inimigos vão se tornar seus amigos. É bíblico, está na Bíblia. E ele começa a baixar a guarda por uma paixão. Qual que foi sua paixão? O futebol? A cocaína, a maconha, a bebida, a balada? Essa foi sua paixão? Volte para ela. Você vai ver o que você vai ter. Você tem que amar a igreja. Se você amar a igreja, amar a Deus, amar o povo de Deus, você vai para a terra santa. É Deus, aleluia. Isso era paixão. Isso era paixão. Você quer se apaixonar por quem? Pelas piriguetes do mundo? Esse dia eu estava na casa lá dele, conversando com o pastor, e eu vi umas fotos de aniversário que estava em casa, de quando eu tinha 14, 15 anos. E eu vi umas fotos de aniversário de 14, 15 anos de hoje, irmãos. Dá vontade de vomitar. É a mesma idade, as mesmas condutas, só que as personalidades e os caráteres completamente trocados. Se pega uma menina que fez 14 em 85, a foto de uma festa e todo mundo de vestido, dançando aquela brincadeira na cadeira. Você pega um aniversário de qualquer coisa, todas as irmãs de mini saia, dançando funk, rebolando, se batendo tudo, os irmãos abraçando as irmãs na parede. Eu não estou falando disso costume, não, estou falando de caráter que o pai e a mãe têm que dar dentro de casa. Porque a Bíblia fala que você tem que conduzir as crianças pelos caminhos que ela tem que andar, parar na frente e ela não desviar. Você acha que as crianças dessas estão bem conduzidas? E Sansão, olha bem, às vezes abrimos as portas para ele, o pecado vir diante de nós. Você quer ver? Olha, no 16:11. E ele fala o caminho que ela tem que fazer para derrubar ele, para ele cair. Será que nós não estamos colocando alguém no nosso caminho para nos derrubar lá na frente? Jovens, nós aqui, será que não tem alguém no nosso caminho que possa nos derrubar? Porque olha o que ele fala. E ele disse: se me amarrasse forte com cordas novas, que se não houvesse feito nenhuma, então a fraqueza seria como qualquer outro homem. A minha fraqueza seria como qualquer outro homem. Ele começou a brincar
como pode matar ele? E a Bíblia fala que ela fala: Sansão, eis os filisteus. Está no texto. E a Bíblia fala que ele se levanta e é como linha no fogo. Você sabe que jogou um pedaço de linha no fogo? E ele desceu o pau para quebrar em cima dos filisteus. E a Dalila vem. Sabe quando é que o pecado vem para você? Sansão, você não me ama, você não me quer. Ai, você não quer me falar onde está a sua força. Ai, você está... O pecado, ele vem assim. Ele não vem com chifre, rabinho, tridente, mostrando para você. Ele vem como uma paixão cega. Ele vem para te derrubar como você não percebe. E você vai se aprofundando, porque se você ver o capítulo 13, na parte B, não, vamos ler inteiro, vai. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia amarrar. E ele disse: se teceres 7 tranças do meu cabelo e da minha cabeça, como os liços da teia. Ele começou a chegar perto da onde ele não poderia. Se você deixar alguém chegar perto da sua santidade, do seu brilho diante de Deus, alguém que não é para estar aqui, na tua santidade, no teu coração, sabe o que vai acontecer? Uma hora ele vai alcançar o objetivo. Sabe como é que vem a Dalila? Vem assim: ô irmão, ô Liabe, vamos ali comigo jogar uma bola? Vamos lá. Normal. No outro dia: ô irmão, vamos ali jogar uma bola? Vamos. Ô irmão, é o seguinte, nós vamos fumar um cigarrinho aqui, você fica jogando bola ali, mas tá tudo no negócio de cigarrinho de maconha. E vem vindo aos poucos. Você já começou a abrir espaço para um lugar onde não era para vocês estarem. Até que você vai baixando a guarda, e o irmão fala: ah, irmão, vamos ali jogar uma bola? Vamos. E a hora que você vai experimentar. Sabe por quê? Porque você não ouviu o pai, porque você não ouviu a mãe, porque você não deu valor que o pastor prega aqui, porque a Bíblia fala que tem ouvido, ouça o que o anjo diz à igreja. Muitas vezes o que o líder, os jovens falam. E olha que eu vou te falar para você, eu falei lá na vida do Gino e falo aqui de novo: pensa numa prova, esse líder do jovem. Pensa que é responsabilidade. Eu não sei se os pais aqui acompanham os jovens da igreja, mas tem igreja que você vai que os pais ficam em casa e deixam os jovens para a igreja. Por quê? Porque tem a certeza e a garantia que está no lugar certo, no lugar correto. Se acontecer alguma coisa, a culpa cai em quem? O jovem da igreja, o líder da igreja. Então o que acontece? Vai chegando perto da onde nós vamos entregar o coração. E o coração aqui, que Sansão vai entregar agora daqui a pouco, não é o coração órgão. É o Sansão na ciência dele, na mente. Porque às vezes nós tem pecado que nós cometemos, irmãos, que Deus permite até. Você quer ver? Eu vou dar alguns exemplos para o jovem. Eu vou tentar driblar algumas palavras aqui para não ser tão pesado com a permissão do pastor, que eles vão entender. Davi matou 10 mil homens, correto? Eu já volto com a palavra de novo. Correto? Era permitido matar? Não. Mas ele ia para a guerra e matava em nome de Deus. E Deus estava com ele na guerra. Presta bastante atenção, vocês jovens. Só que um homem que ele articulou a morte antes da hora, acabou com metade do reinado dele. Ele perdeu os filhos, teve uma filha estrupada. Por quê? Porque ele manipulou o pecado. Eu vou dar um exemplo. Hoje nós temos alguns casos na igreja que é muito fechado, a relação sexual entre os jovens. É um assunto bem delicado. Só que eu tenho certeza que vocês vão estar no coração. Irmão, deixa eu falar assim, ó, se eu namoro com uma... Eu vou colocar eu no assunto. Se eu namoro com uma menina, eu estou prestes a casar, e aconteceu de cair no pecado,
a Bíblia fala que Deus conhece o seu coração. Você está rumo ao pecado, sei lá, numa hora você descuidou, você ficou sozinho e caiu nesse ato. Deus conhece, Deus vai te perdoar, ajoelha, vai lá pedir perdão. Agora é diferente você estar na sua casa, você manipular uma garota, ir na farmácia, comprar um preservativo, manipular ela para ter relação. Você está entendendo a direção, a diferença? Tem pessoas que manipulam o pecado, abraçam o pecado, sabe que está indo no pecado, manipula, compra as coisas, articula, manda os outros para lá e peca. É diferente de um casal tá indo para o altar, às vezes aconteceu, caiu. Meu, vai pedir Deus perdão, porque está na direção da guerra. É como se matar uma pessoa, matou, mas está indo para a guerra junto com Deus, pede perdão e vai lá, amém. Está na intuição de se consertar diante de Deus. Agora voltando para o texto, no capítulo 17 do versículo, capítulo 16 do versículo 17, presta atenção. E descobriu-lhe todo o seu coração. Sabe o que Sansão fez? Ele abriu os conhecimentos da mente dele. Ele abriu os segredos de que ele tinha sobre ele. O que ele faz? E disse-lhe: nunca subiu a navalha sobre a minha cabeça, porque sou nazireu desde o ventre da minha mãe. E se fizeste ser rapado, eis de mim a minha força enfraqueceria, e eu seria como todos os homens. Nossa, eu vou tirar esse sobretudo aqui, tá? Ele entregou o seu coração. Vocês entendem? Peraí, dá licença um minutinho só. Vocês entenderam? Alô, som. Vocês entenderam aonde chegou o pecado? O pecado descobriu todas as fraquezas dele, descobriu todos os jeitos dele, porque Sansão, todas as vezes que ele falou a respeito de como conseguir a fraqueza dele, ele estava acordado, e dessa vez ele falou e foi dormir. Às vezes nós acostumamos tanto com o pecado, que às vezes nós até dormimos com o pecado, abraçamos o pecado e andamos com ele. Isso é para todo mundo, não é só para vocês não, para nós aqui também, para todo mundo. Que a Bíblia fala que não tem ninguém perfeito. Se tivesse alguém perfeito aqui, já estava no céu. Agora a diferença é como busca, como guerreiro. E ela fala de novo: Sansão, eis que vem os filisteus. E ele fala: como todas as vezes eu me levantarei e matarei eles. Só que se você ler a continuação do texto, irmão, o negócio é sério. A Bíblia fala, pode continuar, depois vocês vão ver, porque como está um pouco apertado, eu não vou ler todo o capítulo. Que o Espírito de Deus, que Deus não era mais com ele e ele não sabia. Será que nós não estamos dentro da igreja? Será que nós não estamos cantando dentro da igreja? Será que nós estamos lendo a Bíblia dentro da igreja? Mas será que Deus está com nós? Será que o Espírito de Deus está com você lá na sua escola? Será que o Espírito de Deus está com você lá no quarto, na hora que você está na frente do computador? Será que o Espírito de Deus está com você quando você está com as menininhas? Quando você for descobrir, pode ser a sua morte. E tem pessoas dentro do Evangelho, dentro do cristianismo, que Deus já cansou de dar oportunidade. E tem uma hora que vai chegar, se você não abrir o olho e nós não tomarmos vergonha na cara, a desgraça vai vir. Só que tem jeito para sair dela? Tem jeito. Existe um jeito para sair dela. Porque se você não tomar um cuidado e não bater de frente com isso, não tiver força,
Porque a força de Sansão vai voltar. Você quer ver? Pega o versículo 25 do capítulo 16 aí, ó. E sucedeu, alegrando-se o coração, disseram: chamai Sansão para que brinque diante de nós. Olha aqui. Você brinca com o pecado, nós brincamos com o pecado. Sabe o que os outros vão falar lá fora dos crentes? Você vai se tornar palhaço diante dos ímpios. Porque aqui, Sansão foi chamado para brincar, para alegrar o povo. Quem que alegra a festa? Quem que brinca com os outros para alegrar os outros em festa? Palhaço. Ele se tornou um palhaço. Agora fala, quantos de nós hoje não somos palhaços? Quantos de nós não passamos outros pelas costas? Ah, crente, hoje está na igreja, hoje está hoje está na igreja, hoje está no monte. Mas e aí? Qual que é o seu exemplo que ele veio para você no outro dia? Qual que é o exemplo? Será que ele vai passar um dia por você e vai falar: ó o palhaço indo lá? Será que vai acontecer isso? E nós vamos ter que superar isso. Como? Tem um microfone para pode deixar. Então o que aconteceu? Irmãos, às vezes nós perguntamos: Deus tem uma saída? Estou falando porque eu já fiquei sem saída. Eu já tive relações no mundo que me levaram a ter perdas. E olha que eu já tinha anos de convertido. Já pregava, já falava bem no culto. E isso aconteceu porque nós achamos, eu achei que eu era forte. Abre o 16:28 também. Então Sansão clamou ao Senhor: Senhor Jeová, peço que te lembres de mim e esforço-me agora, e só esta vez, Deus, para que uma vez eu me vingue dos filisteus pelos meus olhos. Tem jeito, tem jeito. Tem uma solução? Pelo que você está passando, tem uma solução. Só que eu me falo: você quer essa solução? Se você quer, faz igual Sansão fez aqui. Vai diante de Deus. Quando ele fala aqui, clamou, sabe o que quer? Orar, chorar, se espernear na presença de Deus. Você entrar no seu quarto e falar: Deus, eu errei, eu pequei. Estão zombando de mim? Estão zombando de mim. Eu estou para ser morto? Estou para ser morto. Mas me dá a força de novo, porque eu quero mais uma oportunidade. Deus vai te dar essa oportunidade hoje. Glória a Deus. Deus vai abrir as portas do céu para você de novo. Aleluia. Porque mesmo você na morte, você pode honrar Deus. Mesmo na hora da morte, na hora da dificuldade, nós temos a escolha de não virar as costas para Deus. E Sansão pede isso para a morte. Por quê? Porque ele virou ponto de brincadeira, ficou cego. A cegueira de Sansão, se você ler nos olhos espirituais, significa cegueira nossa. Não é porque nós estamos enxergando que nós estamos vendo tudo. Às vezes nós estamos enxergando, mas não conseguimos ver nada do que está se passando na nossa volta espiritualmente. Estamos sendo conduzidos para ficar no meio de duas colunas como um palhaço. E qual é a solução?
A solução é clamar a Deus. Amém. A solução é clamar ao Senhor. Aleluia. Não é você vir à igreja, aleluia, glória a Deus. E no outro dia, me responde um negócio. Se 70% da cidade de Hortolândia é um berço cristão, como é que 50% da cidade passa pelo rodeio? Faz 2 anos que eu estou aqui, eu sei disso. Vamos supor, se 100% não é cristão, os 30% foram no rodeio e os outros 20%, de onde que estão saindo? Eita glória. Aí no outro dia vai lá um monte de picareta colocar no Facebook que está seguindo ele pelos cavalos, seguindo ele pelo cachorro, e o moleque que está na UTI lá até hoje ninguém nem comentou. Estou se dando valores mais para bicho, para cavalo do que para ser humano. Esse ano é um ano de decisão. Volto a falar que eu falei em outra igreja. Pô, uma vergonha. Os pastores aqueles dessa cidade, mais de 50% são tudo vendidos para político. Os membros se vendem por cesta básica, por milheiro de tijolo. É essa hora que você vai se provar. É na hora que você está sozinho. É nessa hora que nós temos que se colocar diante de Deus. Se reunir agora. Fizeram curtas no escarcéu, só que ninguém se moveu uma parte. No ano que vem o rodeio está do mesmo jeito. Quem se mexeu para ir lá? Faz um convite no Facebook ou na internet, cria uma página para ir lutar por isso. Vai para frente da prefeitura para ver se alguém vai. Não vai, sabe por quê? Porque vem assessores do prefeito do PT aqui, que é o câncer do Brasil hoje, e paga o povo. Agora, se você quiser montar um time para evangelizar, não aparece nem 20. Se levanta para montar um time igual nós fizemos no carnaval. Um time de Deus. Uma igreja de 200 veio 6. Dá para entender? E o berço do Brasil cristão, principalmente dos adventistas, que conhecem as Bíblias, é Hortolândia. Estou certo ou estou errado? Então eu falo um negócio. Clame a Deus. Vamos clamar a Deus daqui para frente. Vamos pedir para Deus dar força, porque Deus vai te honrar. O dobro daqui para frente do que te honrou para trás. Porque a própria Bíblia fala que Salomão foi honrado o dobro de Davi. Por quê? Porque ele deu continuidade na promessa que Deus teve sobre a vida dele. E nós temos que dar continuidade nas promessas que estão na nossa vida. Você tem uma promessa de Deus. Você tem uma glória de Deus sobre a vida. Então honre ela, dê valor a ela. Justifique ela diante de Deus. Porque está chegando a hora de Deus te honrar, assim como honrou Sansão. E honrou o dobro triplo, porque a Bíblia fala que a morte dos filisteus foi o dobro. Na morte, que foi quando Deus honrou ele matou o dobro de filisteu. Então quer dizer que a honra que ele veio para fazer, que era livrar o povo de Israel dos filisteus, foi dobrada. Então você pode ter feito de tudo, mas ajoelhe diante de Deus, ó. Se guarde diante de Deus. Não importa o que aconteceu. O que importa é que você vai clamar a Deus e Ele vai te responder. Você pode ter errado o que for, Deus vai te responder. E você que não errou tanto assim, você já está aprendendo hoje. Pare de brincar com o pecado. Na hora que você vê o programa de televisão na sua casa, que não é da cultura cristão, mulheres femininas, essa coisa, mesmo você que é solteiro, comece a se educar. Se você respeitar você hoje, você vai respeitar a mulher de Deus que vai ter na sua frente. Troca de canal.
Não adianta você querer fazer uma coisa lá na frente, respeitar uma pessoa lá na frente, se você não respeita nem você agora. Como é que você vai respeitar uma pessoa se você não respeita?